E aí vamos para 2 estudos que eu julgo muito interessantes, para fortalecer esta percepção de que vale a pena não aumentar padrão de vida na mesma proporção que aumenta as tuas rendas, e que eu julgo que essa fase dos 5 a 10 é a oportunidade que tu tem, real e efetiva, de começar a ampliar a tua folga financeira. Ou seja, tu ganhava 5, agora digamos que tu ganhe 10. Faz de conta que tu ganha 7. Porque essa diferença de 3 aqui, ela é para a construção do teu ciclo de investimentos, da tua reserva, que a gente falou sobre ciclos no episódio passado. Quem não viu, veja que ele está surpreendente. Mas é para que tu olhe e diga assim, não, dentro desse ciclo eu ganho 7, eu não ganho 10. E esses 3 eu vou guardar. Porque isso vai fazer com que aumente a tua folga, que é essa diferença entre a renda e a despesa. E é isso que vai te trazer felicidade. Como assim, Jéssica? Então vamos lá, primeiro estudo. O objetivo desse estudo, ele era avaliar se dinheiro, ele compra felicidade quando eu já ultrapassei as necessidades básicas. Porque já é extremamente estabelecido, né, que dinheiro compra felicidade quando nós estamos numa fase de sair ali daquele patamar de meu Deus, eu preciso respirar porque eu preciso pagar as minhas necessidades básicas, então eu preciso pagar água, luz, telefone, internet, comida, moradia, então eu preciso pagar todas essas coisas, então eu preciso respirar, certo? Quando eu preciso respirar dentro desse movimento, qualquer aumento de renda muda muito a minha percepção de bem-estar, porque antes eu não conseguia comer, agora eu como, então... Só que para além disso, o quanto que o dinheiro efetivamente compra a felicidade, né? E nós já temos um estudo do Matteo e do Kahneman, que foi publicado em 2023, que eles mesmos, eles provam, né, que dinheiro compra a felicidade e não tem limite para aquelas pessoas que já são felizes. Se eu não me engano, no episódio 20 e poucos eu discuto esses estudos. 23, quem sabe? Não. 23 não é, ou 30 e poucos, mas são os episódios do início ali, né? Dinheiro traz felicidade, alguma coisa assim. E aí, o que eles discutem é que, e provam, com mais de 30 mil pessoas sendo pesquisadas, é que dinheiro compra felicidade, mas numa proporção menor do que se esperava. Que o dinheiro absoluto, se tu pega uma pessoa que ganhava 15 mil, no caso, dólares, né? E passa a ganhar 250 mil dólares no ano, ou seja, uma diferença extremamente significativa, a diferença de felicidade do de 15 para do 250 são 5 pontos percentuais. Então é uma diferença pequena. E é isso que os estudos têm mostrado, que a renda compra a felicidade, mas o impacto ele é pequeno perto do que se esperava, né? E aí os novos estudos a esse respeito têm buscado entender, tá, mas se a renda absoluta, que é o valor em si que eu ganho, ela tem um impacto pequeno, o que relacionado ao dinheiro tem um grande impacto? E aí foi a partir disso, né, que esse estudo ele avaliou se situação financeira, renda, influencia a satisfação global de vida. Mas o que é o mediador? Qual é a variável que medeia esta relação? E aí a resposta que eles chegaram é que é segurança financeira. Ou seja, folga. Então, para tu ter uma ideia, essa mediação, ela chegou a diminuir, e aí eu sei que eu tô falando um tanto técnico, vou tentar ser didática, vou falar técnico e depois vou tentar ser didática. No momento que ele adiciona essa variável dentro da análise, então eu tenho aqui renda impactando satisfação global de vida, ou seja, felicidade, tá? Então eu tenho uma força de associação aqui muito grande. Quando eu coloco segurança financeira no meio dessa relação, mediando essa relação, então eu saio da renda, vou para a segurança financeira, da segurança financeira eu vou para felicidade, ao invés de sair direto da renda para a felicidade. Então tem uma outra variável aqui no meio do caminho. Quando eu faço isso, a força dessa associação ela fica muito maior pelo percurso renda, segurança financeira, felicidade, do que simplesmente por renda e felicidade.
Sendo que essa relação de renda para felicidade, ela chega a reduzir 84% no momento em que eu adiciono a variável segurança financeira. Didaticamente falando, o que isso nos representa? Que o quanto eu ganho impacta na minha felicidade. Sim. Só que o que realmente vai determinar se essa relação ela é forte ou não é o quanto seguro eu me sinto. É a minha percepção subjetiva de o que eu tenho é suficiente, eu me sinto segura financeiramente. Eu consigo arcar com os meus compromissos. Se surgir algum imprevisto, eu tenho como que bancar. Eu sinto que eu tô caminhando na direção dos meus objetivos. Eu sinto que eu tenho uma certa liberdade de escolha. Se eu sentir que eu tenho essa segurança financeira, eu sou mais feliz. Agora, se eu não sentir que eu tenho essa segurança financeira, mais renda não me traria mais felicidade. Então, é como se essa relação ela fosse fortalecida pela segurança. E eu trago esse ponto aqui muito preciso dentro dessa discussão de 5 a 10 mil de renda, justamente porque eu vejo que é nesse patamar que tu pode começar de forma mais intensiva, não que antes tu não possa, tem que fazer antes também, como eu disse, 10, 5, 100 reais que seja faz diferença, até para ir ganhando hábito, mas é aqui que tu consegue fazer esse movimento com mais força. E aí, esta força, ela só vai impactar a tua felicidade se tu cumprir com um script de construir segurança financeira. E é nesse patamar que tu começa a ter liberdade para construir isso. Como eu disse, não é que antes tu não tenha, é que antes é mais difícil. Porque depende do contexto da tua cidade, do custo de vida da tua cidade. Dentro dessa fase aqui, independente da cidade que tu mora, óbvio que tem umas mais caras, outras mais baratas, mas já é possível fazer algumas manipulações. Abrir mão ainda de alguns prazeres e conseguir construir uma estrutura bem adequada. Eu e o Gui foi dentro desse patamar que nós começamos a construir todo o alicerce que nos permitiu fazer transição, fazer todo um movimento que hoje faz com que nós estejamos aqui. Se quando nós estivéssemos nesse patamar, nós tivéssemos largado a rede e aí vivido a vida que, agora eu vou viver a vida, agora eu mereço, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque nós não teríamos construído folga, não teríamos construído segurança. E aí isso prejudicaria a sanidade mental, prejudicaria a felicidade. E isso faria com o meu perfil provavelmente inibir diversos comportamentos que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, quando eu digo que esse tipo de coisa é importante, não é só pelo que eu acho, é pelo que eu vivi e pelo que a ciência nos mostra. E aprofundando ainda mais dentro dessa relação, tem um outro estudo que ele avalia exatamente esses aspectos, né? Ele faz algumas manipulações para avaliar o impacto da renda relativa objetiva. O que é renda relativa objetiva? A renda relativa é como que eu me sinto em termos de posição frente aos meus pares. Mas aqui de uma forma objetiva. O que quer dizer isso? Eu tenho mais dinheiro que o meu vizinho ou menos? Isso é uma percepção relativa objetiva. Eu ganho 10, o meu vizinho ganha 9, então eu ganho mais do que o meu vizinho. É uma renda relativa objetiva. Objetiva porque é o valor. Mas tem a renda relativa subjetiva. Eu sinto que eu tenho mais ou que eu tenho menos que o meu vizinho. E tem ainda a renda, que foi os 3 grupos que ele estudou aqui, tem a renda absoluta subjetiva, que é a percepção de que a minha renda absoluta, ou seja, o valor que eu ganho, se ele é suficiente em termos subjetivos para atender às minhas necessidades e desejos, ou não. Então, percebe, eu tenho a questão relativa, que é a posição social, que ela pode ser absoluta ou relativa.
E eu tenho uma questão absoluta, que é a renda efetiva, que ela pode ser absoluta em termos reais, mas subjetivo no ponto de vista de avaliação. Eu olho para as coisas e eu avalio se a minha condição, com o valor que eu ganho, é superior ou inferior àquilo que eu julgo que seria necessário. Então, por exemplo, vamos pegar dentro desse intervalo, de 5 a 10. Digamos que você ganha os 10 mil reais. Essa é a tua renda absoluta. Em termos subjetivos, essa renda atende à tua necessidade, aos teus desejos ou não? E aí foi exatamente essas manipulações que eles fizeram dentro desse experimento. Então, eles trabalhavam com simulações, eram mensagens de simulação, com 2 tipos de manipulação, né? A manipulação de ser absoluto e a manipulação de ser relativo. No caso de ser absoluto ou subjetivo, era essa construção. Eles liam um textinho e aí eles eram enquadrados em um desses grupos, de alta satisfação ou baixa satisfação. Como assim? A pergunta era: a maioria dos americanos na sua faixa de renda, e aí subdividir em 2 grupos, tem dinheiro suficiente para arcar as suas necessidades e os seus desejos. Para um outro grupo era dito: não tem não tem dinheiro suficiente para arcar com as necessidades e desejos. Então eu manipulei a percepção subjetiva. Então eu tenho uma renda absoluta 10 mil. Então digamos que todo mundo tem a mesma renda, 10 mil. Só que para um grupo eu digo que, em comparação com os demais têm uma percepção de que é suficiente 10 mil. No outro grupo, os demais têm uma percepção que é insuficiente. E aí eu consigo me posicionar. Nossa, mas se eles estão achando que é suficiente, será que é? Se eles estão achando que é insuficiente, será que é? Então, cria essa percepção subjetiva, né? E relativa é a posição social, né? Então, em relação aos trabalhadores, você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, antes eu tô trabalhando com posição, se é suficiente ou insuficiente, com posição que eu digo subjetiva, e aqui eu tô dizendo relativa. Relativa ao que eu ganho, será que o que eu ganho é mais ou menos? Então, não tô sendo subjetivo, porque é o valor real, mas eu tô sendo relativo, que é a depender do que eu tô comparando, tá? E aí, para cada um desses grupos, tinha que escrever para fortalecer, para que a manipulação lá tivesse efetivamente impacto, tinha que escrever sobre algum momento da vida que a pessoa tenha sentido que aquele dinheiro realmente tenha sido para o grupo de insuficiente, insuficiente, para o grupo de suficiente, suficiente. E em relação a essa parte de mais ou menos recursos, que ela escrevesse: eu sinto que eu tenho mais recurso que meus vizinhos, eu tô dizendo vizinho, né, só título de exemplo. Ou eu sinto que tem menos que os meus vizinhos. E aí eles faziam essa manipulação. Qual foi o resultado? Depois de avaliar satisfação global de vida, afeto positivo e negativo, né, então quanto sorriso, quanto choro tem, estado emocional e privação percebida. O resultado principal desse estudo mostra que quando a pessoa ela sente que o dinheiro dela é suficiente, a renda que ela tem vai trazer mais felicidade. Agora, quando ela vai aumentando a renda dela, aumentando a renda dela, aumentando a renda dela, só que ela tá sempre com aquela sensação que, embora ela ganhe mais, aquilo segue sendo insuficiente. Esses são os públicos que têm uma menor satisfação global de vida, que envolve bem-estar, que envolve as questões de satisfação global de vida e afeto positivo e afeto negativo. Em termos muito didáticos, se você ficar aumentando a tua renda e sempre aumentando o teu desejo na mesma proporção, não criando folga, independente de quanto tu ganhe, tu não vai ser mais feliz. Agora, se tu for ganhando mais, aumentando a tua folga, aumentando a tua sensação de paz de espírito e não aumentando na mesma proporção a tua necessidade, isso sim, desta forma, o dinheiro compra a felicidade. E eu, de verdade,
entendo que nessa fase dos 5 aos 10 mil é uma fase determinante para que você caminhe pelo lado de que o dinheiro vai te comprar felicidade efetiva ou que o dinheiro vai ser o teu chefe, o teu patrão, e tu vai ser escravo dele pro resto da vida. Forte, né? Mas de verdade é o que eu vejo acontecer. E é o que os estudos têm nos mostrado. O dinheiro, ele pode sim trazer muita felicidade, muita tranquilidade, muita paz, muito bem-estar. Mas isso vai depender da forma com que tu lida com ele. Se tu não aprender a lidar com dinheiro de uma forma de atitude e comportamento adequado, não importa o quanto de dinheiro tu vai ter, tu vai estar sempre escrava dele.